Graça e paz, meu irmão, minha irmã, graça e paz a todos os que ouvem esta ministração, esta pregação, a você, aqui no Brasil e no mundo, que Deus, onde quer que você esteja acessando este vídeo, que Deus te abençoe grandemente com o estudo da palavra que teremos agora. Vamos orar? Senhor maravilhoso, poderoso, Senhor, estamos tendo o privilégio de estudar a Tua palavra mais uma vez. Isso é um privilégio. Abençoe os ouvintes. Abençoe cada pessoa que parou para ouvir esta mensagem. Palavra do Senhor. Nos torne mais próximos do Senhor. Leva-nos para mais perto do Senhor. Torna-nos mais parecidos e semelhantes ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, nós temos falado em outras ministrações, em ministrações anteriores, nós temos falado sobre o livro do profeta Joel, estamos ministrando, pregando, ensinando sobre o livro do profeta Joel. E hoje nós vamos para o capítulo 2, versículos de 28 a 32. Joel 2, de 28 a 32. A palavra do Senhor diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Até aqui, vimos nos textos anteriores da profecia de Joel, que a nação de Israel, Judá, experimentou o justo juízo de Deus contra os pecados e rebeldia do povo, pecado de idolatria. Vimos o Senhor convocar os líderes religiosos e políticos à humilhação e ao arrependimento, devido ao sofrimento extremo, resultado do juízo divino, através do seu exército de gafanhotos. O povo atendeu a Deus, o povo se arrependeu, humilhou-se e buscou ao Senhor em oração. E Deus, sendo rico em misericórdia, ouviu o clamor do seu povo, afastou o juízo e trouxe de volta o alimento e a sua presença, que era o melhor que a nação de Israel podia ter e que qualquer ser humano pode ter. Deus voltou para o meio do povo. Está nos capítulos 1, 2, até o versículo 27, você encontra isto. Então, no texto que nós acabamos de ler, o Senhor faz uma promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo. E é sobre isto que nós queremos tratar agora, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós vemos no texto que acabamos de ler, que esta promessa é uma bênção para os filhos, para os velhos e para os servos do Senhor. Você encontra isso nos versículos 28 e 29, que é a promessa que Deus faz, ela é uma bênção para os filhos, para os velhos e para os servos do Senhor. A tradição hebraica, ela lista 4 modos principais de orientação divina: profetas, visões, sonhos, Urim e Tumim, e a Bat-Kol,
que é a voz divina. Então, o povo hebreu, eles tinham esta tradição, que Deus orientava através dos profetas e suas visões, através de sonhos, através do Urim e Tumim, e também da Bat Kol, ou seja, da voz divina. Deus falava audivelmente com o povo de Israel. Então, esta era a tradição judaica, ou é a tradição judaica ainda até hoje, sobre orientação divina para o povo de Israel. No texto que lemos, diz a palavra do Senhor assim: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, os filhos e as filhas de Israel, por causa do derramamento do Espírito Santo que estava sendo prometido por Deus, os filhos e as filhas iriam falar de acordo com a palavra de Deus, iriam falar das grandezas de Deus. Por causa do derramamento do Espírito Santo, filhos e filhas iriam testemunhar a respeito do Senhor com grande liberdade e poder. Iriam dar esse testemunho de acordo com a palavra de Deus. Por isso é usado o termo profetizar. Profetizar é falar de acordo com a palavra de Deus, é falar a palavra de Deus, é falar das grandezas de Deus, é testemunhar do próprio Deus de acordo com a palavra de Deus. O texto ainda nos informa o seguinte: por causa do derramamento do Espírito Santo, isso é uma bênção, vossos velhos sonharão. Por sua idade e pela experiência, os velhos receberiam revelações divinas. Por quê? Porque o povo judeu, o povo de Israel, cria e crê que Deus fala através de sonhos. Então, os velhos sonhariam, os velhos teriam revelações da parte de Deus através deste derramamento do Espírito Santo. O texto nos informa ainda: vossos jovens terão visões. Ou seja, os jovens, por causa do derramamento do Espírito Santo, os jovens receberiam conhecimento prévio sobre assuntos, sobre diversos assuntos. Eles receberiam um conhecimento prévio por causa da ação do Espírito Santo no meio dos jovens, por causa do cumprimento da promessa de Deus. Visões também têm que ver com um aviso ou encorajamento sobre certos atos. Os jovens seriam encorajados através do Espírito Santo. Os jovens seriam avisados sobre seus atos através das visões, como resultado da ação do derramamento do Espírito Santo. O texto nos fala aqui em Joel: até sobre os servos e sobre as servas derramarei. O Senhor Deus está dizendo: não haverá acepção. O derramamento do Espírito Santo é para todos. Todos. Ninguém vai ficar de fora. É isso que Deus está falando através do profeta Joel. Eu derramarei do meu Espírito. Meu Espírito será derramado sobre todos. Todos, sem exceção. Nem servos e nem servas ficarão de fora. Até eles receberão esta bênção maravilhosa. Nós vemos então, em primeiro lugar, que a promessa do derramamento do Espírito Santo é uma bênção para filhos, filhas, velhos, servos e servas. Segundo, o derramamento do Espírito Santo é um sinal para todos os povos. Esse derramar do Espírito Santo, esse derramar que também é profético, que também é apocalíptico, não é? Este derramar do Espírito Santo será também um sinal para todos os povos. Está aí no versículo 30 e 31. O Senhor diz: haverá prodígios no céu e na terra, ou seja, temíveis e terríveis fenômenos apocalípticos, não é? O Senhor fala sobre sangue, fogo, colunas de fumaça,
estas colunas de fumaça, este fogo, né? Sangue, talvez sejam resultados de guerras naqueles dias finais, porque este texto também, ele é apocalíptico, não é? Ele é escatológico. Este texto também é escatológico, está falando das coisas dos últimos dias. Deus falando para a nação de Israel: olha, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. Então, isto é escatológico, isto tem que ver com as coisas dos últimos dias. Por isso, ele fala aqui sobre estes temíveis fenômenos escatológicos, apocalípticos que vão acontecer: sangue, fogo, colunas de fumaça, né? Talvez resultados de guerras que ainda vão acontecer nos últimos dias. Naqueles dias em que o Espírito será derramado de forma tão maravilhosa, está aqui a promessa, não é? O sol não dará claridade, a lua, não é, ficará vermelha como o sangue. Acontecimentos cósmicos, é isso que o profeta Joel está falando. Acontecimentos cósmicos naqueles dias, acontecimentos terríveis, que significarão a condenação dos inimigos de Deus. O que Deus está profetizando através de Joel é que agora é tempo de condenar os inimigos de Deus. Agora é tempo de assegurar o livramento do povo de Deus, mas é tempo também de trazer juízo sobre os inimigos de Deus. Por isso, o sol escurecerá, a lua ficará vermelha como sangue. Por quê? Por que tudo isso? Ele fala no versículo 31, antes que venha o terrível dia do Senhor. Está falando daquele tempo que na escatologia, naquele tempo apocalíptico, estes dias finais que acontecerão. Sim, o Senhor está prometendo um derramar do Espírito Santo, e nesse tempo haverá sinais. Acontecerão sinais para todos os povos verem que chegou o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor sobre todos os seus inimigos, o dia do juízo de Deus sobre todos os homens que detestam a Deus, que detestam a palavra de Deus, que detestam o povo de Deus. Chegará aquele dia, o dia que encerrará esta era de trevas e dará início à era eterna, a era do governo eterno do Senhor Jesus Cristo sobre todos os homens. Então, nós vimos aqui que a promessa de Deus do derramamento do Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma bênção para Israel, é uma bênção para o povo de Deus. Em segundo lugar, o derramamento do Espírito Santo prometido aqui em Joel é um sinal para todos os povos. É um sinal para que os povos saibam que o terrível dia do Senhor está chegando, está próximo. Terceiro, o derramamento do Espírito Santo é uma oportunidade de salvação. É uma oportunidade de salvação. Diz aqui no texto: todo aquele que invocar, versículo 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, meu querido, você que me escuta, a salvação como fruto somente da fé no nome do Senhor. A salvação é pela fé, a salvação é unicamente, exclusivamente pela fé. A salvação, essa ação maravilhosa de Deus, é pela fé que a temos. Não é verdade? Nós, os reformados, nós que viemos desta reforma tão maravilhosa, introduzida por homens que deram suas vidas para reformar a igreja, nós, os reformados, afirmamos com convicção, por causa da palavra de Deus, que a salvação é somente pela fé. Oh, e é isto que o texto está mostrando aqui: todo aquele
que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é pela fé. É isto que Joel está dizendo. É isto que Deus está falando através da boca do profeta Joel. No Monte Sião, ele diz: no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Esta salvação que alcançou os gentios, esta salvação que alcançou todos os povos, esta salvação também é para o judeu. A salvação que alcançou todos os povos, ela veio de Israel e ela é também para Israel. Por isso o profeta está profetizando: nós também, vocês também, povos de Jerusalém, vocês que têm o Monte Sião aqui, também vocês serão salvos. Muitos de vocês serão salvos e muitos de vocês estarão em Jerusalém, no Monte Sião, e serão salvos, porque é para vocês também a salvação. O apóstolo Paulo fala isso, não é? A salvação é também para os judeus. Aqueles que o Senhor chamar, diz o texto aqui, no finalzinho do versículo 32, aqueles que o Senhor chamar. A eleição divina está em foco aqui. A eleição divina é a razão da salvação de todo aquele que crê. Só a salvação, porque Deus escolheu salvar o ser humano. Deus escolheu salvar alguns. Deus escolheu salvar muitos. Só a salvação, porque Deus escolheu salvar. É isto que Joel está profetizando aqui. Aqueles que o Senhor chamar, né? Deus escolheu salvar. A nação de Israel não tem mérito, não há mérito algum na nação de Israel para esta salvação. Não há, o mérito é de Deus. Foi Deus que escolheu chamar Israel, foi Deus que escolheu salvar muitos de Israel. O mérito é de Deus, aqueles a quem Deus chamar. Eita, aleluia! Não tem mérito algum por parte de Israel. Essa nação de Israel, esse povo de Israel, muitos de Israel serão salvos, porque a escolha é exclusiva e foi exclusiva de Deus. Israel não é salvo por mérito próprio. Por isso ele termina o versículo 32 dizendo: estarão em Jerusalém, no Monte Sião, aqueles que o Senhor chamar. Aqueles que o Senhor escolher. Conclusão: a promessa do derramamento do Espírito Santo é uma bênção, foi uma bênção, é uma bênção e será uma bênção para os filhos, filhas e servos do Senhor. A promessa do derramamento do Espírito Santo é um sinal para todos os povos. A promessa do derramamento do Espírito Santo é uma oportunidade de salvação. Como aplicar este texto de Joel a você e a mim? Como aplicar isso à nossa realidade? Primeiro, como igreja do Senhor, como discípulos de Cristo, você e eu temos sobre nós e em nós a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, está sobre nós. Temos o poder, a unção do Espírito Santo que nos guia, que nos capacita com seus dons e ferramentas espirituais para realizarmos a missão que nós temos, que é a missão de fazer discípulos de todas as nações. Você e eu, se você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, se você foi chamado por Jesus Cristo, eleito do Senhor, você tem o Espírito Santo em sua vida, sobre você, habitando em você, te capacitando, te dando dons, ferramentas espirituais para você realizar a missão de fazer discípulo onde quer que você esteja, fazer discípulos para o Senhor Jesus. Segundo, como igreja de Cristo, nós temos o dever de alertar os povos sobre os sinais destes últimos dias, que antecedem o terrível dia do Senhor. Recebemos do Espírito Santo poder e autoridade
para proclamar os juízos de Deus, que virão sobre toda a terra, contra todo pecado, contra todo engano e contra toda injustiça de homens maus que governam este mundo. Você e eu, como discípulos de Cristo, temos o dever, e para isso recebemos o poder do Espírito Santo, para pregar, para proclamar o Evangelho, para proclamar as boas novas, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O terceiro, aplicando, o Espírito Santo de Deus é o agente da salvação. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Precisamos depender totalmente do Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de salvação. Precisamos confiar absolutamente que o Espírito Santo chamará os eleitos de todos os povos até aquele dia. Você e eu precisamos confiar que o Espírito Santo só quer que abramos a nossa boca para proclamar, porque o Espírito Santo mesmo é quem vai chamar os eleitos do Senhor, aqueles que são escolhidos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela promessa do Espírito Santo que o Senhor cumpriu para a igreja, derramando o Espírito Santo sobre os filhos, sobre os servos e as servas do Senhor. E hoje, o teu Santo Espírito habita em nós, está conosco, e ele nos guia. Agora, Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor me ajude e ajude a cada um de nós a cumprirmos a missão com poder e autoridade e proclamar esse Evangelho, para que aqueles que são eleitos ouçam a proclamação e ouçam o chamado e atendam o chamado do Senhor. Usa a tua igreja, ó Espírito Santo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.